Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo. Vamos iniciando a nossa live das 7 horas da manhã da quinta-feira. Hoje o tema eu vou fixar aqui no comentário. É um tema interessante que é muito falado, porém, nós vamos comentar a respeito desse tema com a visão sistêmica. Então é importante falar sobre isso. A visão sistêmica sempre, né? Bem-vinda, Adriana, como vai? Tudo bem? Entrando aqui, Tatá, Elaine Maria, Ale, bem-vindas. O tema de hoje é empoderamento feminino. Eu acho que esse nome é um nome interessante, mas como todo nome que acaba muito usado, às vezes fica com um entendimento diferente. Bom dia, Gisele chegando, Isabelle, Úrsula, bem-vindas. A live hoje tem um tema feminino, acho que terá a maioria do público feminino, né? E a gente precisa discutir sobre isso, né? O empoderamento feminino, sobre a visão sistêmica, né, do empoderamento feminino, como a gente sempre busca trazer, a visão das constelações familiares, que inclusive tem uma crítica falando, né, que o Hellinger poderia ser machista ou não. Então quem não conhece critica e fala, pensando algumas falas, algumas frases dele, mas reforçando que as constelações não têm uma visão feminista, machista, nada disso. Ela tem uma visão sistêmica, uma visão do nosso lugar no mundo, do nosso lugar na vida, e assim que a gente vai poder trazer hoje algumas reflexões a respeito disso. A Eliana chegando, Angela Maria, olá, a Vanessa, Samantha entrando, McClary. Bom, eu quero trazer uma reflexão que quando a gente fala em poder, né, se você está falando em empoderamento, bom dia, você está falando em poder. Em poder, a gente pode ver de várias maneiras, né? O que é poder? Então, se você pegar o substantivo poder é algo poderoso, né? Como é que eu vou lidar com esse poder? E também poder, o verbo é poder fazer algo, ter uma abertura para alguma coisa, né? Então nós precisamos também olhar sob esse ponto de vista, né? Quando a gente fala a mulher poder, qual é o poder da mulher? Qual é o poder do feminino? Né? Assim como o masculino tem o seu poder, o seu melhor lugar, o feminino também tem. E o que a mulher pode ou não pode, né, em relação ao verbo poder? Então a gente vai começar a discutir isso, né? E por que tem essa discussão hoje em dia? Por que essa discussão hoje é cabível? Né? Por que tem que se falar no empoderamento feminino, no que a mulher pode ou não pode, deve ou não deve? Qual é o papel dos homens nisso? Como é essa interação? Então, quando a gente fala sobre isso, é porque realmente há um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio leva à discussão. Sempre que há uma dificuldade nas relações, um desequilíbrio. E aí também tem aquela questão da relação de poder, né, de colocar o poder. Então hoje a gente observa isso, né? As mulheres sempre tiveram na história da humanidade um universo machista realmente, sem querer entrar numa discussão a respeito disso, mas sempre foi, né? Porque as mulheres até pouco tempo, até poucas décadas atrás, elas não podiam votar, né? Ainda hoje as mulheres encontram dificuldades para se colocar, talvez, economicamente no mercado de trabalho com os mesmos honorários que os homens. Então, às vezes, no mesmo cargo, você tem mais homens naquela função, cargos de liderança, de chefia, talvez. Isso vem mudando, óbvio, né, durante o tempo, mas você ainda encontra isso. Então, as mulheres numa condição menos favorecida, ganhando menos na mesma função, um número menor de mulheres. Então, isso é uma realidade e isso precisa ser visto, e as possibilidades, o poder para a mulher e para o homem tem que ser igual nesse quesito, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, no início da década de 80 na medicina, nós tínhamos ali ainda naquele tempo um número de homens maior que de mulheres. Hoje o número de mulheres na medicina é maior do que o número de homens. Então todas essas questões, essas dinâmicas com o tempo, elas vão
se modificando, elas vão mudando, elas vão se ampliando, mas nós ainda temos essa realidade, que é uma realidade onde ainda há, né, condições menos favorecidas para as mulheres ainda têm na vida uma dificuldade, porque na sua jornada de vida, quando a gente fala, né, em ter filhos, a mulher às vezes fica lá na dupla jornada, às vezes numa tripla jornada, muitas vezes não há colaboração do companheiro nessa jornada. Então essas questões, essas condições, elas mostram que há um desequilíbrio realmente desse poder, né, desse poder entre o papel, as dinâmicas e as funções da mulher, né? É provado mais do que nunca que a mulher pode, em termos de capacidade profissional, né, ela pode tanto ou até mais do que o homem, né? Isso ficou patente desde a década de 50, 40, né? Quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra em vários países e as mulheres ficaram, e elas tiveram que assumir funções profissionais, né? O mundo tinha que continuar trabalhando, girando, né? As funções profissionais tinham que ser exercidas, e as mulheres foram lá e com toda a competência, e talvez até melhor do que os homens, elas fizeram realmente o que tinha que ser feito, né? Isso mostrou que a mulher tinha um poder de trabalho, uma força, né, de decisão, de atuação. Então isso mostra que, em termos de capacidade, né, profissional, não há diferença, né? Claro, existe uma diferença muitas vezes fisiológica. Então, para algumas funções de força, o homem tem a estrutura física, fisiológica diferente da mulher, né? Isso aí é uma realidade fisiológica, biológica, não há problema algum nisso, né? Nisso não deve haver competição. Mas na força de trabalho, na inteligência, na capacidade cognitiva, profissional, organizacional, não há diferença alguma, né, em questão da capacidade, da potência, do poder da mulher e do poder do homem. O pessoal continua entrando aqui, deixa eu ver se tem comentários. Doutor Elcio, bom dia. Bom dia, doutor Elcio. Rodrigo chegando, Lourdes, Isadora por aí, doutor Elcio. Porto Ivete, a Luciana chegando. Ô Luiz, tudo bem, Luiz? Deixa eu ver o que escreveu aqui. A Samanta, essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre isso, dizendo que as mulheres ganham menos porque engravidam. Elas têm que se dividir entre trabalho e filho. Isso é verdade, isso é verdade. Muitas vezes a empresa vai olhar isso, vai pensar, né? Mas, poxa, será que eu vou perder uma funcionária que vai ficar 6 meses afastada? Então, essas questões são questões reais, são questões práticas do dia a dia, e o mundo do trabalho tem que achar uma solução para isso, né? Porque realmente não é justo acontecer isso, né? Preterir a mulher por conta dessa possibilidade de engravidar, né, de ter filhos, porque afinal de contas isso faz parte também do poder feminino, a energia do feminino. O mundo continua adiante, por quê? Porque um casal se encontra e a mulher faz esse trabalho o homem não pode fazer, né, esse trabalho de gestar uma vida, né, isso aí faz parte da essência, da energia do feminino. Isso é um poder que o homem nunca terá, né? Então a mulher já tem essa, vamos dizer assim, essa vantagem, muitas vezes é vista e tida, né, no mundo profissional como uma desvantagem, mas é uma vantagem para a vida, é algo que somente a energia do feminino pode fazer, né? Doutor Elcio, isso não tem a ver com medo do masculino, que se for reconhecida a competência, superarão a classe masculina em muito? Então aí a questão, sim, muitas vezes sim, né? O medo da competição, a disputa. Então, quando se usando o poder de uma maneira disfuncional, de uma maneira negativa, né? Então, eu tenho medo, seja de um homem ou de uma mulher, tá? A gente encontra isso no mercado de trabalho, nas empresas, né? Muitas vezes uma pessoa que tem uma capacidade, uma competência, outras que estão lá, né? Se unem contra aquela pessoa que mostra que tem como fazer algo de uma maneira talvez mais potente realmente, né? Então isso aí existe, porque o ser humano trabalha com essas emoções, né? A emoção da inveja, do medo, são emoções que tem no masculino, tem no feminino. Então, na verdade, o que leva a essa disfunção é uma emoção tida, trabalhada de uma maneira negativa, vamos dizer assim, né? Não funcional, de uma maneira quando os medos tomam a frente, tomam adiante, né?
Então isso tem esse medo de competição, porque a mulher já provou a sua potência, a sua capacidade profissional e organizacional. Isso é uma realidade. Mas a mulher tem essa questão que ela precisa muitas vezes se dividir, né? Então, quando tem a gestação, quando a mulher dá à luz e uma vida nasce, ela vai ter questões que só ela vai poder fazer, né? Então, a amamentação, né? Algo que só a mulher vai poder fazer, né? Assim como gestar, amamentar. Então, essas e a criança vai precisar disso, né? Esse bebê que nasceu, esse filho precisa disso. E quando a gente fala na sistêmica, nós falamos em funções, né? A gente sempre fala em polaridades, né? Não existe, então o masculino é melhor, o feminino é melhor. Não tem melhor ou pior, existem funções. Nós temos a função do masculino, nós temos a função do feminino, função materna, função paterna. E essas funções, elas são complementares. Então, na natureza existe o yin e o yang e a complementaridade das funções. Então, ambas são importantes para a vida. A gente vai entender como as dinâmicas muitas vezes acontecem. Eu vou colocar a respeito disso também, né? Mas há algo assim, o homem não pode exercer a função materna, a mulher não pode exercer a função paterna? Podem, com certeza podem, né? Porém, cada um deles, a mulher, ela tem uma adaptabilidade fisiológica, emocional muito maior para exercer a função materna e o homem para exercer a função paterna. E um filho, ele precisa de ambas funções, mas eu vou detalhar como é que essas funções são e o que elas significam e representam, né? Mas isso tem que ser visto também. Samantha, como se o homem também não tivesse se dividir entre trabalho e filhos, é isso? Também, deveria, né? Também o doutor Elcio está colocando aqui. Mas o homem moderno já colabora muito em casa, eu sou assim pelo menos. Sim, com certeza, com certeza. O homem moderno, hoje em dia, né, os pais, eles têm uma visão, uma postura diferente. É necessário que seja assim, eles não estão fazendo nada demais, estão fazendo exatamente aquilo que deve ser feito, né? O homem como um todo anda na região do narcisismo, querendo que a mulher permaneça na condição de codependente. Então, a questão do narcisismo, a questão de se achar superior, sempre existe. Isso pode existir no homem, pode existir na mulher, né? Aí se a mulher tem que estar ali na dependência, o homem é codependente e vice-versa. Então, numa relação, a gente fala assim, numa relação de casal deve haver amor. A primeira condição, né? O amor é o amor eros, amor de casal, diferente dos outros níveis, quando a gente fala sistemicamente, nos 7 níveis de amor, quando um casal se encontra, amor eros, que vem após o amor filia, o amor da amizade, um casal se encontra, tem a amizade, porém vai além, porque vai no nível da sexualidade, que vincula esse casal. Então é o amor eros. Só que assim, o amor entre o casal deve ser a força predominante. Então você tem o poder do amor. Agora, muitas vezes, muitos casais têm amor ao poder. E aí existe uma competição entre o casal para ver quem faz mais, quem pode mais, quem faz menos. Se uma pessoa, isso no casal, isso seja na empresa, isso seja em qualquer ambiente, se eu preciso me impor sobre outro, no nível da força, se eu preciso dominar, se eu preciso mostrar que eu sou mais e o outro é menos, no fundo é porque eu me sinto menos. Isso é conhecidíssimo na psicologia, né? Aquelas pessoas que mais precisam mostrar que são fortes, que têm poder, que faz isso, que faz aquilo, é porque no fundo, no seu inconsciente, talvez nem a pessoa perceba ou percebe, ela se sente muito menos, então precisa se impor através da força, né? E quem precisa se impor através da força tem amor ao poder e, no fundo, a condição que se chama de minusvalia. Então, entre um casal, essa dinâmica nunca deve acontecer, né? Um é maior, um é menor, porque a energia do casal, as funções são equivalentes. Quando você tem masculino e feminino, quando você tem função materna e paterna, né, você fala de uma relação de troca em que há um equilíbrio horizontal. Tá? Vou mostrar aqui, meus assistentes estão aqui. Então você tem aqui um casal. Tá? Você tem um casal, o homem e a mulher. Eu estou falando de um casal
heterossexual, mas e o casal homossexual? Não vou falar sobre isso não porque não tenha, porque até no casal homossexual também você tem, né, um que tem uma polaridade um pouco mais yang, outro mais yin também, mas vamos falar do casal tradicional, só para a gente poder entender as funções primeiramente dessa maneira. Então você tem aqui, se um precisa ser maior do que o outro, primeiro que você já rompe a relação de casal, né, porque aqui não são funções em que cabe um ser maior do que o outro, tá? Masculino e feminino, homem e mulher, são forças equivalentes, tá? Não tem maior e menor. Então também quando a mulher precisa se colocar, quando ela acha que precisa se colocar numa função maior, então não, então a mulher é que pode mais. Então também há um desequilíbrio, tá? Então energias equivalentes, masculino e feminino, homem e mulher, tá? Assim é um equilíbrio de troca na relação. Não eu tenho que fazer, o outro tem que receber, eu tenho que dar e receber. Qualquer uma dessas duas polaridades, quando é tida dessa maneira, está realmente disfuncional. Vamos falar da função materna e paterna para ver o entendimento. Quando eu disse que, né, o casal está lá, o casal se une, se vincula através da energia da sexualidade, então a sexualidade vem vincular o casal e potencializar a vida. Então, se esse casal se une na sexualidade, ele pode ter aqui um filho, né, uma filha aqui, por exemplo, quando a gente está falando do feminino, vamos dizer que esse casal teve uma filha, ok? Quando a gente fala em funções, um bebê que nasce, né, acabou, né, teve a gestação, quem está cuidando 100% da gestação? Quem está gestando? A mulher. Então isso é uma característica do feminino, ou só o feminino pode gestar. Claro que o feminino não gesta, não engravida sozinho, precisa da energia do masculino. Tá? Então precisa da energia do masculino. O homem tem energia ativa, yang, o espermatozoide ativo, ele se move. O óvulo, ele é passivo, ele também se move, mas muito menos, está lá esperando a energia do masculino. Ah, porque um mexe mais, pode, é maior. Não, esquece, são funções, são polaridades. O yang é uma energia mais ativa, mas o yin, o óvulo, é mais passivo. Mas isso não é melhor ou pior, são características da função de cada um. Mas a vida só acontece quando esses dois se unem. A polaridade masculina se une com a polaridade feminina e a vida chega, ok? Então essa vida chega, a mulher vai gestar, porque o poder do feminino, né, capacita somente o feminino para fazer essa função de gestar. A vida chega pela união dos opostos e complementares, yin yang, espermatozoide e óvulo. Tá? Então só pode haver vida com duas. A mulher não pode gestar sozinha, os homens também não podem. A vida não pode surgir através do feminino, nem só do masculino, porém da união dos dois. Mas o ambiente onde essa vida vai se desenvolver e viabilizar é o ambiente do feminino, é dentro do útero materno, né? O lugar de acolher, né? O útero ali, a caverna, a essência do yin, do feminino, e a mulher vai nutrir essa vida e durante esses 9 meses essa vida vai crescer dentro do feminino. Então você já percebe, né, a gente já pode olhar a partir disso que a influência da mãe, ela é incrível, ela é total, né? O homem está junto, ele pode estar lá, está apoiando, está junto, sim, óbvio, deveria ser o ideal dessa condição, esse casal estar junto durante a gestação, o homem está ali apoiando, protegendo, fortalecendo, a mulher gestando, enfim, esse casal está ali, cada um cumprindo sua função, estão juntos, e dentro do universo do feminino, dentro da mãe. Então toda a influência fisiológica, hormonal, a nutrição, o oxigênio, tudo vem da mãe e nutre essa vida. Então esse é o início da função materna, é gestar a vida, gestar a vida. Quando é o momento de nascer, quando esse feto não cabe mais, não pode mais continuar ali dentro do ambiente materno, do útero, né? Por quê? Porque já há um risco à vida, depois das 40 semanas, dos 9 meses, não cabe mais, não há mais como essa vida ficar dentro dessa mulher. Então precisa ver o movimento de nascer. Isso vem do bebê. O bebê deveria iniciar esse movimento, né, num parto normal. Aí tem a questão cesariana, as cesarianas que são a maioria que não deveriam ser, enfim, é uma outra discussão, a gente não vai entrar nisso hoje, mas vamos falar fisiologicamente, esse bebê inicia o mecanismo de parto e vai nascer.
pelo menos deveria iniciar, mesmo que fosse numa cesárea, deveria iniciar o trabalho de parto, porque é o mais fisiológico possível. Enfim, nasceu. Quando nasce, o que esse bebê faz? Ele vai ali para o colo da mãe, tá? Então ele fica no colo, no seio da mãe, e no seio, na amamentação, naquela, né, a mulher segurando o bebê e aquela distância ali de 30 centímetros aproximadamente, que inclusive é o foco de visão que o bebê tem, é a distância do olhar da mãe. Então percebe como a mãe vai ter essa influência ainda depois do parto. Mas o homem não está ali, não precisa ajudar, vai ajudar a cuidar, trocar a fralda, ninar, às vezes vai dar mamadeira quando for o caso, sim. Então estão ambos ali. Porém, fisiologicamente, a função da amamentação tá ali. A mãe está cumprindo aquela função que a gente chama de função materna. O bebê nasceu, ele é independente, é autônomo. Muitos animais, até mesmo mamíferos, nascem e já saem andando e já vão buscar alimento. E o que os pais fazem? Eles estão ali protegendo, cuidando, porque esse animal que nasceu, ele ainda não sabe se proteger. Ele já pode muitas vezes buscar o alimento e tudo. Mas no humano, a evolução, o desenvolvimento fez com que a gente tenha uma capacidade cognitiva que vai se desenvolver neurologicamente muito além dos animais, mas isso também faz com que a gente nasça numa dependência muito maior. Se você deixar um bebê parado em algum lugar, ele vai morrer, né? Ele não sabe buscar alimento, ele não sabe fazer nada, não consegue, fisiologicamente não é adaptado para isso. Então, é necessário que essa mulher, esse casal, mas principalmente essa mulher, continue fazendo ali a função, amamentando, esse bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas uma fase em que ele é dependente, e a mãe e o sistema, mãe, pai e família, é codependente. Porém, isso é fisiológico, isso é saudável, é sistêmico, é natural. É assim que a vida surge e nasce e ela continua dessa maneira. O bebê ali, ele vai se vinculando cada vez mais à mãe, ele aprende a se sentir quando a mãe está emocionalmente presente, quando ela pode estar emocionalmente. Ah, mas e se ela não pode, a culpa é... Não, não estamos falando nada disso. Se a mãe está bem fisiologicamente, bem, se ela está emocionalmente saudável, está ali o bebê sendo nutrido, protegido, cuidado e alimentado emocionalmente e fisicamente. Não é somente o alimento fisiológico, é o alimento emocional que a função materna está proporcionando para esse bebê, para esse filho, para essa filha. E nesse colo, nesse cuidado, o bebê aprende a se sentir protegido, cuidado, amado, vinculado. Então o auto-amor, o autocuidado começa nesse momento. Alguns autores da psicologia, Bowlby, falam na questão do apego, mas não é apego de se apegar, é o apego do vínculo. Então ele chama de apego seguro e apego inseguro. Apego seguro é quando esse vínculo foi saudável, essa mãe estava ali emocionalmente presente e pôde dar ao seu filho, à sua filha, esse amor, esse cuidado da maneira o mais saudável possível. Muitas vezes essa mulher não pôde, por várias razões, fazer esse movimento, por próprias questões emocionais, por questões de maternidade, maternagem. Às vezes ela tinha uma dificuldade na sua maternagem com a sua própria mãe, questões emocionais, traumas. Isso não pode ter sido feito de uma maneira muito saudável, como deveria. Não é culpa, não estamos culpando, responsabilizando. As coisas são como são e cada um faz o melhor que pode. Essa mãe faz o melhor que pode. Esse pai também, mesmo que tenha sido, deu esse bebê, não pôde ficar. Não estamos entrando em julgamento de valor, em julgamento de mérito, e sim no que é, nas possibilidades. Então, no saudável está ali. Esse bebê está sendo cuidado, está crescendo, está aprendendo a se vincular. O mundo desse bebê, a fonte, a representação, o representante da vida nesse momento é a mãe. E isso é assim e tem que ser assim. Então o poder do feminino passa por isso também. Esse poder o masculino não tem. Pode muitas vezes necessitar cumprir essa função por alguma dificuldade, porém está ali, né, sendo cuidado, vinculado, aprendendo a se amar. Então esse bebê vai crescendo, até cerca de 1 ano de idade, esse bebê é totalmente dependente. Por que 1 ano? Porque geralmente a partir dessa fase o bebê já pode andar, já cresce e vira uma criança pequena e pode buscar comida, pode falar, pode se manifestar, ok? Porém, até então a dependência é total. Se a gente cresce,
eu cresço adulto, ainda continuo dependente, dependente emocionalmente, dependente financeiramente, dependente afetivamente, alguma coisa ali naquela primeira fase, para mim, não foi bem absorvida, faltou de alguma maneira. Repetindo, sem culpas, não estamos culpando, simplesmente observando. Então essa primeira fase está ali, esse bebê, ele está totalmente ali no colo, vinculado com a mãe. O pai está presente? Deveria apoiar esse movimento, então está ali protegendo, né? Protegendo, cuidando, apoiando, ajudando, né? Então é o que o Dr. Elcio falou. Então nessa fase, o homem tem que estar presente ajudando essa mulher também. E ajudando essa criança. Isso aí é a função de família. Tá? A função materna também sendo exercida pelo masculino, pelo homem. E aí começam as diferenças, né? Aí a gente vai ver como essa questão da polaridade segue adiante. Eu vou continuar. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que foi falado? Alguns nascem de 7 a 8 meses, sim, com certeza. Existem os partos prematuros antes de 9 meses, mas as funções devem se manter assim. O ninho menor da competência feminina, o ninho maior do homem, mas é permitido esse cruzamento de função. Ninho menor, não sei se eu entendi este comentário. A Pri, chegando aí, faz tempo que eu não te vejo. Pri, como é que vai? Abandono, por mais sutil que seja. Bom, então, é isso. Isso tudo pode acontecer, né? Todas as disfunções nessa relação de casal, de pai e mãe. Porém, quando a gente fala em sistêmica, então aí nós estamos vendo a função sistêmica, né? Eu sempre falando sobre sistêmica, não sobre julgamentos, sobre o que é certo, o que é errado, sistemicamente, né? Existe toda essa questão. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? Esse casal, essa mulher, esse homem, essa mãe, esse pai, passaram por situações também na sua própria vida, né? Então, muitas vezes passamos por traumas, por dificuldades familiares. Quem que não teve tudo isso, né? Nós tivemos. Então, fora a questão do julgamento, o que pode ter acontecido? Será que esse homem, essa mulher, eles têm um preparo super saudável para ser mãe e pai? Não, óbvio que não. Nenhum de nós tem isso, né? Se fala muito, não tem manual para ser mãe e pai. Tem, eu diria que tem sim. Eu descobri somente quando eu conheci a sistêmica. Existe o manual. O manual, o Hellinger nos trouxe, são as leis da vida. Então, o pertencer, a necessidade de pertencer, esse sentimento de estar ali no clã, na família. Primeira lei, pertencimento. Depois o equilíbrio de troca, a hierarquia, a ordem de chegada. Então os pais são iguais na hierarquia, equivalentes. Quem chegou depois? O filho, a filha. E aí a terceira lei, que é o equilíbrio de troca nesse relacionamento, é assim. O casal, equivalente. Dar e receber tem que ser na mesma medida ou na medida semelhante. Porém, quem vem depois? Os filhos, eles recebem. Os pais dão, os filhos recebem, tá? Então a prioridade são os filhos nesse momento, a prioridade, porque a prioridade de quem vem depois, de quem é mais fraco, de quem é necessitado, tá? Então os filhos têm que estão nessa função, os pais têm que proporcionar. E daí vem a questão do feminino, porque quem tem uma capacidade, um poder maior de proporcionar isso para o filho é a mãe. A própria questão de gestar, a própria questão de amamentar, somente a mãe pode fazer isso. E por conta disso, a discussão que a gente já começou a ter, por exemplo, no mercado de trabalho, a mulher muitas vezes ser preterida, ficar nessa condição, por quê? Porque muitas empresas ainda têm essa visão, mas a mulher vai engravidar, ela vai se afastar, então ela fica numa condição de ser mais preterida do que o homem, que não vai passar por isso. Então isso é uma realidade que existe ainda hoje, essa visão, que é uma visão tradicional, que é uma visão antiga, né? Porque o mercado de trabalho, as empresas que são mais uma mentalidade mais antiga, elas não têm essa visão de que é necessário proporcionar isso para a mulher, para essa família, para esse sistema, né? Para que o mundo seja saudável, as funções têm que estar saudáveis também, né? Então tá ali, esse bebê nasceu, cresceu. Aí tem uma diferença, né, entre, por exemplo, se nasce uma menina ou se nasce um menino. Quando nasce uma menina, veja só, né, as funções são importantes. Tá ali que eu falei do colo, da função materna. Em algum momento, essa mãe que está aqui,
ela tem que, entre aspas, né, se desgrudar um pouco desse filho. Entendam o que eu estou falando, né? Não é deixar, largar ou mandar embora, nada disso. Porém, o que é necessário? Que essa criança, esse filho, tenha permissão de ir para a função do pai. Porque a função materna estava ali nesse começo de vida, não é? Não falei sobre isso? Tá aqui. Tá aqui, né? O bebê aqui. Agora imagina que essa mãe, ela é tão protetora, ela é tão amorosa, que o bebê está aqui com 1 ano, mamando, ótimo, e a mãe não consegue largar esse bebê, já tem 2 anos, já tem 5, já tem 10, já virou uma criança, já virou um adolescente, um adulto, e a mãe não larga. Não está dando de mamar, mas emocionalmente ela ainda se sente que precisa dar e prender esse filho, né? Por quê? Por amor, mas não é um amor saudável. O filho ficou preso ali na função materna. O que faltou? Ir para a função paterna. Por quê? Precisa? Precisa. É o complemento, é a polaridade. Função materna, né? Então, função materna faz assim, traz, acolhe, cuida, nutre e protege. E ensina todo esse movimento e essa dinâmica na atitude, na ação, para o filho. Porém, se ficar grudado a vida inteira, o que vai acontecer com esse filho? Ele não vai ter potência de ir para a vida, de ir para o mundo, se desgrudar desse amor da mãe. E fica ali preso, né, nessa função materna. É bom isso? Isso é bom enquanto que a criança é pequena, tem 1 ano e um pouco mais. São funções complementares, como o doutor Elcio está falando aqui. Yin Yang, força de ir para o mundo é o Yang. Aqui é o Yin, mas se segurar muito tempo no Yin, fica faltando o Yang. Né? Porque masculino e feminino, polaridades, complemento. Não é melhor e pior, não é maior e menor. São funções complementares, elas se complementam, ambas são necessárias. Então, em um momento, quando essa criança começa a crescer, essa mãe tem que soltar, entre aspas, e falar, agora é o pai. Agora a criança precisa aprender a função do yang, do masculino, a função paterna, que vai complementar o que ela já aprendeu na função materna. E aí, qual é essa função paterna? Se a função materna era trazer, a função paterna é afastar. Como assim vai afastar o filho? Que horror! Não, afastar no sentido de levar essa potência para o mundo. Já aprendeu o mundo interno, agora precisa o mundo externo. E aí na função do pai, esse filho aprende o que é diferente. A mãe é o igual, o filho é o diferente. Como assim? O filho sente que ele e a mãe são só. O bebezinho até 1 ou mais 2 anos de idade, talvez, ele não consegue se diferenciar da mãe. É uma energia, é um vínculo tão profundo, ele foi gestado dentro da mãe, dentro desse ambiente, lá de 2 células que se uniram, né, e foi crescendo, né, até trilhões de células do corpo humano, da vida que nasceu, e depois continuou sendo amamentado, nutrido física e emocionalmente no colo dessa mãe. A mãe é o mundo para esse bebê. Agora, não pode continuar sendo a vida inteira, isso já foi interiorizado. Agora, a força para que essa potência, esse empoderamento, inclusive de funções, e aí eu não estou falando de mercado de trabalho, de mundo, eu estou falando de funções sistêmicas, precisa ir para o masculino, para a mulher poder, essa mulher, esse homem, essa filha, esse filho, poder interiorizar o yang agora, a função paterna. A função materna traz, função paterna leva para o mundo. Começa a mostrar, se a mãe era igual, o filho se sente igual à mãe, agora ele precisa se empoderar da força do diferente, que é o masculino, que é a função paterna, que começa a mostrar ao mundo, olha, não existe só a mãe. Lembra do bebê dinossauro que falava assim, não é a mamãe? É engraçado, todo mundo dava risada da série, né, dos dinossauros. O bebê falava assim, não é mamãe. O pai ia lá, não é mãe, tem que ser a mãe. Mas se isso ficar a vida inteira, isso é disfuncional também. É um amor que prende, que não deixa aprender a força de ir para o mundo, para o masculino, para o paterno. E a função paterna vai ensinar isso, né, o diferente. Então não existe só a mãe, existe o pai, existe a família. Depois essa criança vai crescendo, ela vai conhecer outras crianças, outras famílias, vai para a creche, para a escolinha, e começa a conhecer o diferente, o mundo e outras possibilidades, aprender a lidar, aprender a dividir, aprender a se frustrar. Isso tudo a função paterna vai levar. Mas é só o pai que faz? Não, mãe e pai também. Assim como o pai ajuda na função materna,
Ele não pode dar de mamar, mas ele pode alimentar e dar a mamadeira, por exemplo, né? Então, quando você ensina para a criança que existe o igual e o diferente, ela vai se empoderando disso tudo, né? Empoderando dessas duas energias, dessas duas forças, dessas duas funções em ordem, função em ordem. Tá? E aí essa criança foi para o pai, foi para a função paterna. A mãe foi embora, a mãe foi preterida, nada disso. A mãe está ali junto também, nessa função paterna no momento. E aí vem uma diferença. Quando é menina, a mulher tem mais trabalho até nisso, tá bom? Olha só, sistemicamente falando. A menina foi para o pai, para a função paterna, né? E aí, o que acontece? Se a menina ficar somente na função paterna e ela não fizer o movimento seguinte, que é modelar o feminino, né? Modelar o feminino, voltar para o campo de ação, o campo de amor, o campo de energia da mãe, ficar presa no campo de energia do pai aqui, por alguma razão, por alguma questão de casal, de mãe, de pai, né? Não é certo ou errado, não estamos julgando, estamos falando de funções. Essa menina deve voltar. Aprendeu aqui a função paterna, a força do pai, do masculino, aprendeu a ir para o mundo, e tem isso que o doutor está falando aqui, o pai é o primeiro amor da menina, então aqui ela, né, ela entra em sintonia com esse masculino, e o homem é o primeiro amor. Se ela ficar presa aqui, ela vai se transformar no que a gente chama de filhinha do papai, né, e esse pai será o grande amor da vida dela, e ela vai ter dificuldades no futuro, ela vai ser competitiva, ela vai ter uma energia mais masculina, não estamos falando de certo ou errado, mas esse homem vai ser o modelo e o grande amor da vida dela, então ela vai ter dificuldades até mesmo nos relacionamentos, né? Ela vai muitas vezes, no seu inconsciente, comparar homens, né? Os homens nunca serão tão bons quanto o pai, então vai achar homens fracos, homens dependentes, e aí vem toda essa questão também dos relacionamentos afetivos terem dificuldade. Então essa mulher precisa sair desse campo, essa menina, desse campo de influência do pai e voltar para o modelo do feminino. E aí no modelo do feminino, ela vai modelando essas funções, essas dinâmicas do materno, da maternagem. Então tá aqui, ó, aí vem a mãe, vem a avó, todo o campo do feminino vai ser o modelo para essa mulher crescer. Né? Ela já interiorizou a função paterna, volta para o campo de ação do feminino, e aqui ela vai modelar como é ser uma mulher. Né? Então, então tenho mais, tenho menos, não tem. São funções necessárias. O menino, vamos dizer que aqui se fosse um menino, eu estou sem. Deixa eu pegar o menino aqui. Eu tenho o meu ajudante do masculino, o menino. Então, o menino, quando ele nasce, é a mesma coisa. Ele tem que estar aqui na função da mãe, na função do feminino, na função materna. Quando ele vai para o paterno, esse é o modelo de mundo. Se ele ficar preso no feminino, na mãe, ele vai ser o filhinho da mamãe. E é a mesma coisa que a filhinha do papai, é a dinâmica oposta, complementar. Nenhuma mulher será boa o suficiente, ele vai ter dificuldades, e tanto a filhinha do papai quanto o filhinho da mamãe vão ter dificuldades nos relacionamentos, vão ficar presos, né? Ou ele na mãe, ou ela no pai, e nunca um companheiro ou companheira será bom o suficiente, porque o primeiro amor da vida do menino é a mãe, e o primeiro amor da vida da menina é o pai, e a gente precisa aprender a se decepcionar, né? Perder, por quê? Porque, na verdade, essa criança, seja o menino ou a menina, tem que entender que o lugar dele não é como o grande amor da mãe e do pai. Esse casal está junto, então eles são os companheiros. E os filhos vão ser colocados na ordem, no lugar deles, como filhos, para que quando eles crescerem, eles possam encontrarem as relações deles, né? Então, se esse menino vai lá para o campo do masculino, mas ou ele não foi e ficou atraído pelo campo da mãe, vai virar o filhinho da mamãe, ok? Então, essas relações doentias que a gente vê de competição, o homem é maior, a mulher é maior, muitas vezes elas vão acontecer por conta da disfunção da relação nessas primeiras fases de vida, tá? Quando a gente nem mesmo se lembra, porque até os 5 anos de idade, a nossa memória, ela não está desenvolvida, né? O hipocampo, que é a área da memória que a gente consegue
lembrar ativamente, o hipocampo até os 5 anos de idade não está desenvolvido. Então as memórias, em geral, elas ficam no campo, na amígdala, em áreas cerebrais em que você não tem como acessar pela vontade, mas ficam como traumas, como memórias, como lembranças no corpo, tá? Então, qual é o lugar de força desse feminino? Quando essa mulher tem que crescer, essa menina cresce para virar uma mulher, ela tem que estar ali totalmente empoderada da força do feminino, porque ela não tem que ser uma mulher masculina e nem o homem tem que ser um homem feminino. Cada um tem a sua função. Não quer dizer que nós não temos, o homem também tem o feminino, o yin dentro de si, né? Yin e yang. A mulher também tem o yang dentro de si, mas não no sentido de competir. Então eu tenho que ser mais, a mulher tem que ser mais que o homem tem que ser mais que a mulher. Não tem que ser mais nem menos. São forças complementares e equivalentes. Por isso que a gente fala que a questão do empoderamento é você estar no seu lugar, na sistêmica. Não é assim, o homem tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo. O homem tem que estar no seu lugar e a mulher no seu lugar. Em termos de potência de trabalho, em potência de inteligência, em potência de atuação, né? Ambos são equivalentes ali, o homem e a mulher. Não tem que haver alguma competição. Quando o mundo for mais emocionalmente desenvolvido, porque nós temos uma grande cognição, uma grande inteligência, nós podemos moldar o mundo tecnologicamente, cientificamente, mas como nós não temos ainda o QE, o quociente emocional, a inteligência emocional, o que acontece? Acontece que, com toda essa inteligência que nós temos, nós estamos destruindo o mundo, nós estamos destruindo os relacionamentos, nós estamos traumatizando a nós próprios, aos filhos, porque nós não conseguimos, ainda não sabemos usar todo o potencial emocional. O intelectual não está equiparado ao emocional. Como o intelectual parece ter uma força maior, mas veio depois, lembra, né, que no desenvolvimento do cérebro trino, temos o cérebro reptiliano, sobrevivência, depois vem o cérebro límbico, né, que é o sistema límbico, que é o emocional, os mamíferos têm isso muito desenvolvido, e depois os primatas, dentro dos mamíferos, desenvolveram mais o cérebro, o córtex pré-frontal, frontal, que é característica da inteligência cognitiva. Chegou por último, é altamente potente, porém não acha que é maior, né? É o que chegou depois que acha que é maior, e aí a gente vai com a inteligência e com a cognição para dominar o poder no mundo com a inteligência, e é uma inteligência que acaba não sendo tão inteligente assim, porque está nos levando para um lugar que não é um lugar saudável, está destruindo o mundo, está poluindo, não tem um olhar emocional, aí a questão do poder pelo poder, que a gente vê na política, que a gente vê nas instituições, enfim, também são outras discussões, porque está tudo fora de ordem, todas essas funções fora de ordem, né? Deve estar, como eu falei no começo, né? Nós devemos nos fortalecer no poder do amor, o amor saudável, e não buscar o amor ao poder, porque o poder pelo poder não significa nada, ele é efêmero, ninguém vai ficar aqui para a vida toda, e o legado que a gente vai deixar é tudo aquilo que a gente pôde dar para o mundo, seja saudável ou doentio, né? Então a gente precisa desenvolver nossas características emocionais, nos colocarmos em ordem, cada um no seu lugar, né? Em relação aos pais somos menores, em relação aos filhos somos maiores. Isso não é melhor e pior, são funções. Para os filhos a gente dá, e a gente dá o que é necessário enquanto eles são crianças. Quando eles crescem, eles têm que aprender a ir para a vida, e aí nós cumprimos as funções saudáveis. Então, quando a gente fala em empoderamento, o tema era empoderamento feminino, é a mulher se empoderar de si, assim como o homem também, porque o homem se achar mais forte, mais poderoso, no fundo ele está escondendo uma minusvalia, um sentimento de incapacidade. Então cada um com a sua força, cada um com o seu poder, as energias complementares, o masculino e o feminino têm que apoiar um ao outro, cada um dar o que tem de melhor de si, e aí vão poder ser o modelo de casal saudável, de pai e mãe saudável para esse filho, para essa filha. E, quem sabe, no mundo em que a inteligência emocional crescer e chegar próximo da inteligência cognitiva e intelectual, nós vamos poder ter famílias mais funcionais, famílias mais saudáveis, em que um vai ter que mostrar para o outro que é maior, não, porque o feminino tem um poder maior que o masculino, o poder maior, não tem nada disso, né? Então nós vamos ter que aprender a trabalhar juntos, a cada um dar o que tem de melhor de si em prol do sistema.
em prol da família, em prol do sistema, né? Não é maior e menor, não é melhor e pior. São energias, são funções complementares, tá? Aí a mulher vai estar empoderada e o homem também, porque o homem tem mais condições de trabalho. Não significa que ele é mais empoderado, significa que ele se agarra a um poder que é um poder artificial, né? Que em qualquer momento tudo que é artificial, tudo que é disfuncional pode cair por terra. Somente quando a gente trabalha sistemicamente, coloca cada um no seu lugar, cada função no seu devido e saudável lugar, é que a vida pode seguir adiante de uma maneira saudável, né? Então não tem isso de o maior poder do homem, o maior poder da mulher. A gente tem que aprender na diferença, né, na diversidade, a trabalhar a igualdade. Então eu vejo assim, sistemicamente, assim que eu entendo como tem que ser essas energias, essas funções, tá? A gente vai aprofundar essa discussão na próxima terça-feira, tá? Na terça-feira que vem, que vai ser o dia 11, né? Então a gente sempre abre uma live de quinta de manhã, introduz o tema e a gente aprofunda com estudos, com dinâmicas, com textos no encontro sistêmico, sabedoria sistêmica, que é na terça-feira às 20 horas. Quem quiser aprofundar esse tema, estamos aí, esperamos vocês na próxima terça-feira. Tem na minha bio tem o link para inscrição, né, um valor diferenciado durante o fim de semana até segunda-feira. No dia o valor aumenta, tá? Mas é um encontro sistêmico em que a gente fica 2 horas e meia aprofundando, trazendo uma base teórica e prática maior, tá? Então hoje eu espero ter trazido alguns temas à discussão, tá? Tem gente que vai achar não, que é isso, que não é, não importa, a gente vai procurar realmente, né, trazer e aprofundar isso na semana que vem. Hoje é dia de caixinha de perguntas, tá? Então logo mais você entrando no Instagram vai ter caixinha de perguntas e espero lá as perguntas de vocês, né? Os temas sempre vão variando, tá bom? E convido vocês no dia, quem estiver vendo aqui ao vivo, e no dia 22 de outubro, que será no outro sábado, vamos ter o nosso próximo workshop de constelação presencial em Santos, tá? Então sempre procurando trazer um conteúdo para reflexão, um conteúdo com uma visão sistêmica, com uma visão das leis naturais, tá? Pode concordar, não concordar, não tem problema, não é? A gente não está buscando impor nada, sim trazer momentos de reflexão, ok? Então, agradeço pela presença de todo mundo, compartilhem essa live, vai ficar depois salva no meu Instagram por um tempo e depois ela vai para o meu canal do YouTube, onde todas as outras lives e diversas palestras e encontros estão lá também, se quiser compartilhar. Dr. Elcio maravilhoso, grato por esse conhecimento compartilhado, gratidão, colega, também trouxe reflexões profundas. Pri, bom te ver, Pri também, tem acompanhado o teu trabalho, parabéns, tá? Todo mundo que tá por aqui, agradeço, estamos juntos, a Isa, a Marina, tá chegando, o pessoal do curso, Consciência Sistêmica tá por aí também. Minha gratidão, né? Um forte abraço para vocês, um beijo no coração, seguimos juntos. A Samantha está dizendo que vem no workshop do dia 22, foi muito, o último foi maravilhoso, né? A gente ficamos o dia inteiro aí, foram 9 constelações, muitas dinâmicas. É um movimento a serviço da vida, é o que a gente busca estar, né? A serviço da vida, hoje, sempre. Então, uma vida saudável e boa para vocês. E fiquem bem e até a próxima. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Tchau!